Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de cada um que se encontra aqui esta noite, amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém, queridos? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluias. Todos acharam? Todos acharam, igreja? Amém? Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Até aí, amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Pai, nós sabemos que a tua palavra, ela é viva, eficaz para nossas vidas. Pai, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, e que nós venhamos, Senhor, estar com os nossos ouvidos abertos, com a nossa mente aberta, com o nosso coração, Senhor, disponível, para que a tua palavra venha adentrar em nós, e que nós venhamos, ó Deus, praticar aquilo que nós vamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. Pai, que tudo aquilo que é meu venha cair por terra, e que o Senhor venha me usar, me capacitar, que o Senhor venha me fortalecer, que o Senhor venha me direcionar através da tua palavra, para que a tua palavra seja um instrumento de cura, libertação, restauração, conversão nesta noite sobre a vida dos teus filhos. Assim, Senhor, eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Aqui nessa palavra de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 6, a palavra do Senhor, ela vem me chamando a atenção no versículo de número 7, que diz assim: enraizados e edificados. Repete comigo: enraizados e edificados nele. Amém, queridos? Quantas vezes na nossa caminhada com Deus nós vemos pessoas se desviarem, ou pessoas saírem da presença, ou até mesmo na nossa vida nós sair da posição que Deus estabeleceu em nossas vidas. E Deus, ele vem falando muito forte ao meu coração no dia de hoje sobre essa palavra de sermos enraizados e edificados nele. E sabe, queridos, quando nós vemos uma palavra, sobre ser enraizados no Senhor, nós precisamos entender o que é verdadeiramente ter raiz nele. Porque, queridos, quando nós passamos por lutas, provações, dificuldades na nossa vida, a gente tem o costume da gente buscar a Deus nesse momento. Mas a pergunta que fica no meu coração e para o seu coração nessa noite é: como você tem buscado a Deus quando você não está em perseguição, quando você não está sendo perseguido, quando você não está na provação, quando você não está na dificuldade, quando Deus está caminhando com você lado a lado, e você olha para a sua vida e você olha e diz assim: tudo vai bem. Como você tem buscado esse Deus? Como você tem se aproximado desse Deus? Porque, querido, bem da verdade, nós sabemos que mesmo quando está na nossa vida, parece algo está bem, sempre há algo para ser resolvido, sim ou não? Sim ou não, igreja? Porque na minha vida eu percebo que todas as vezes que eu acho que está bem, alguma coisa
eu preciso analisar na minha vida que precisa de uma transformação. E porque Jesus ele deixa claro na sua palavra que no mundo tereis aflição, mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então todos os dias, queridos, nós vamos passar por situações na nossa vida que vão nos desagradar. Nós vamos passar por situações na nossa caminhada com Deus que vai nos tirar a fé. Vamos viver algumas coisas na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, que vão nos tirar da posição que Deus nos colocou. Sabe por quê? Porque quando vem a aflição, nós se esquecemos de quem nós somos em Deus. Nós se esquecemos aonde nós estamos plantados. Nós se esquecemos aonde nós estamos inseridos. Porque aqui, o homem de Deus ele vai olhar aqui para os Colossenses, ele vai dizer: como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo? Ou seja, não eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas que não conheciam a Jesus, eram pessoas que já sabiam da palavra, eram pessoas que já conheciam o propósito da cruz, eram pessoas que estavam estabelecendo o reino através da palavra de Deus que Paulo tinha pregado para eles. E Paulo chega para esses homens, vai estar agora esclarecendo para eles e dizendo: olha, pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele. Você percebe que é duas situações. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 7, sabe quando Deus ele vem falando em nosso coração, em Mateus capítulo 7, sobre o homem insensato e o prudente. Nós vemos ali Jesus ele contar aquele homem que planta a sua casa sobre a areia, e aquele que planta sobre a rocha, aquele que ouve as palavras e as pratica. E sabe, querido, quando Deus ele começa a falar no meu coração sobre raiz, eu começo a pensar aonde essas raízes precisam estar edificadas, aonde essas raízes precisam estar estabelecidas. Nós somos como árvores, com raízes profundas, resistentes à tempestade. Nós precisamos ser essas árvores fortes, árvores sem raiz elevada por qualquer vento. A vida cristã sempre vai ser assim. Quem está enraizado em Deus permanece firme. Quem vive sem raiz se desvia na primeira provação, na primeira perseguição, na primeira luta, na primeira guerra. Você pode observar que quando nós estamos verdadeiramente ligados no Senhor, venha o que vier sobre a nossa vida, nós vamos permanecer firme no propósito, nós vamos permanecer firme no Senhor. Nós vamos até, muitas das vezes, desanimar em algum ponto da nossa caminhada, mas nós não perdemos a nossa fé. Nós temos que ter a certeza que nós vamos chegar do outro lado vitoriosos, dando glória a Deus, porque Deus está comigo e Deus está conosco. Então todas as situações nós vamos crer que existe um Deus conosco para nos ajudar a enfrentar qualquer situação. Esses são os homens, esses são as mulheres que verdadeiramente conhecem quem são, sabem quem são e aonde estão alicerçadas e edificadas as suas raízes. O que é estar afirmado em Deus? O que é estar firmado as raízes no Senhor? É ter uma vida construída sobre a rocha, que é Cristo. Jesus, a pedra principal. Jesus é o nosso solo. Jesus é a rocha. Nossas raízes precisam estar sempre nele. Não apenas falar de Deus, mas viver em comunhão com Ele diariamente. Sabe, querido, existem 3 situações na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que é necessário para que eu e você viéssemos verdadeiramente estar com as nossas raízes alicerçadas no Senhor. Oração, diga assim para o seu irmão: oração, palavra e obediência. Porque quando eu estou na provação, quando eu estou na dificuldade, o homem e a mulher verdadeiramente que está com as suas raízes fixadas no Senhor, ela vai enxergar algo sobrenatural acontecendo na vida dela. E sabe, queridos, quem conhece verdadeiramente, quem tem raízes aprofundadas no Senhor,
entende que a luta não é física, entende que a luta é espiritual, e logo ele olha para aquela situação e ela diz assim: olha, se eu agir na força do meu braço eu não vou vencer, se eu agir do meu jeito eu não vou conseguir, mas se eu dobrar o meu joelho, algo vai acontecer na terra. Então agora esse homem que tem as suas raízes fixadas no Senhor, ele parte para a oração. E sabe, querido, ele ora, ele busca. E agora ele abre a palavra, porque a palavra de Deus ele traz resposta. A palavra de Deus ela traz direção. A palavra de Deus ela traz propósito. A palavra de Deus ela traz cura para a nossa vida. E sabe, querido, quando eu oro, eu ouço agora Deus falar através da palavra. E quando eu ouço a palavra do Senhor sobre a minha vida, agora eu passo a agir em obediência. E a obediência agora vai gerar sobre a minha vida uma bênção sem medida, que através da obediência ela foi gerada na construção da oração, na construção da palavra, e na obediência eu passo a viver o propósito que Deus estabeleceu para mim. Quando nós verdadeiramente olharmos para essa situação, para a nossa vida, e enxergarmos as nossas raízes fixadas no Senhor, nós vamos começar a viver diferente. Quando eu tenho raiz em Cristo, eu sei aonde buscar o socorro. No momento da dificuldade, no momento da fraqueza, de desânimo, nos momentos mais angustiantes da minha vida, nos momentos de aflição, eu não busco no mundo lá fora, eu não busco nas situações lá fora, eu não busco no mundo espiritual lá fora, eu não busco no mundo terreno lá fora, eu busco no Senhor, porque eu sei que as minhas raízes estão fixadas nele. E é através dele que vai ser gerado para mim a conclusão da minha bênção, e eu vou vencer aquela situação. Porque a gente observa, querido, muitas vidas, muitos homens e muitas mulheres de Deus buscando em outros lugares em vez de buscar através da oração, buscando em muitos lugares através de buscar através da palavra, buscando em muitos lugares em vez de obedecer. Sabe, querido, as minhas raízes elas não podem estar em outro lugar. Logo eu vou buscar ajuda em vários lugares, logo eu vou buscar em vários lugares espirituais no mundo, que traz solução, às vezes até uma solução para a minha vida, mas uma solução momentânea. Não é uma solução eficaz que vai permanecer. Sabe aquele jeitinho brasileiro que todo mundo gosta de dar? É esse jeitinho, às vezes parece ter resolvido, mas não vai resolver. Às vezes parece que deu tudo certo, mas não deu certo. É só em Deus que nós vamos alcançar aquilo que verdadeiramente nós precisamos e queremos. Preciso buscar somente em Cristo. Eu busco nele, falo com ele, tomo rumo para a minha vida através dele, ajuda dele, não fico parado nem desanimado. Existe aquelas pessoas, existe na nossa vida o momento que vem a dificuldade, que vem as guerras sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Às vezes não é nem sobre a gente, mas sobre a nossa família. E a gente logo desanima, a gente fica desanimado, desestruturado na nossa fé. Achamos que vamos agora perder a guerra, perder a batalha. E nós olhamos para a situação, achamos que a situação é mais poderosa do que o nosso Deus. Olhamos para a situação e achamos que aquela situação vai vencer a minha vida. Por quê? Porque eu acho que ela é maior do que a mim, maior do que o meu Deus. Ei, querido, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: se você não tem raiz fixada no Senhor, em nome de Jesus, você não vai sair daqui hoje sem as suas raízes estar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não vai sair. Sabe, nós olhamos para a situação, e quando nós buscamos em muitos lugares, nós buscamos em lugares diferentes, nós não encontramos. Sabe por quê? Porque nós só vamos achar em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é transformação, Jesus é cura, Jesus é restauração. Jesus ele nos molda, Jesus ele consola, Jesus é a direção, Jesus mostra o caminho, Jesus sara as feridas. É Ele que mostra aquilo que nós precisamos fazer. É Ele que nos molda da forma que Ele quer para nós chegarmos do outro lado. Sem Ele nós não vamos conseguir chegar. Mas sabe, queridos,
Paulo está dizendo aqui: olha, da mesma forma que vocês aprenderam de Cristo Jesus, andai nele, estejam enraizados nele, estejam enraizados nele e sejam edificados nele. Ei, queridos, se você estivesse entendendo o que é estar com as raízes no Senhor. Não ter raiz em Cristo é como uma planta que não alcança fontes de água, fica linda e bela por um momento. Sabe, querido, Deus me traz à memória, quando a gente acaba de aceitar a Jesus, quando a gente começa a viver o mundo espiritual de uma forma tão grandiosa e maravilhosa na nossa vida. Nós aceitamos este Jesus, tudo é bênção, tudo é maravilhoso. Mas sabe, queridos, escute o que eu vou dizer para você. Vai chegar o dia e vai chegar o momento da perseguição. Vai chegar o dia e vai chegar o momento da luta. Vai chegar o dia do momento da provação. Mas sabe o que você precisa entender? É que você precisa estar com as suas raízes fixadas no Senhor. Porque se você não estiver, meu amado, você vai cair. Mas se você estiver enraizados nele, você vai permanecer firme no propósito. Vai permanecer. Sabe, na hora que eu estava lendo essa palavra, Deus, Ele me trouxe a memória. Quando vem os ventos, quando vem a chuva, normalmente você anda na cidade e você vê várias árvores caídas, sim ou não? Sim ou não, igreja? Você vê árvores arrancadas? Sim ou não, igreja? Normalmente eu não vejo árvores arrancadas, eu vejo árvores caídas. Mas se você chegar lá, perto dessas árvores, você vai ver que o vento a derrubou, mas ainda existe alguma raiz sobre a terra. Sabe o que o Senhor Ele vem falando no meu coração? Assim sou eu, assim é você. No dia da provação, no dia da luta, no dia da guerra, no dia da tempestade, vai vir a chuva, vai vir o vento forte, vai vir sobre a sua vida. Você pode até tombar, mas a sua raiz ainda vai permanecer no solo fértil. Vai permanecer. Vai permanecer. Quem se sustenta pelo mundo está plantando em solo seco. Quem confia na força do seu braço está plantado em solo seco. Quem confia nos seus bens materiais está plantando as suas raízes em solo seco. Quem confia nas pessoas para chegar em algum lugar está plantando as suas raízes em solo seco. É necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, essa noite você entender que verdadeiramente é só em Cristo que você vai alcançar aquilo que você precisa alcançar. É só através dele. Como devemos desenvolver uma raiz sólida em Deus? 3 pilares que acompanham quem tem raiz em Cristo: tempo na palavra, tempo edificados na palavra, conhecer a verdade revelada em Cristo para discernir enganos, vida de oração verdadeira, não só no aperto, mas também na hora que tiver em tempo de comunhão contínua com Deus, com tempo de relacionamento, com tempo de intimidade, confiança nas promessas mesmo sem entender, crer que Deus trabalha nas raízes mesmo quando você não vê resultado. Sabe, você olha para a situação e diz assim: mas eu estou jejuando, pastor, eu estou orando, eu estou buscando pela minha casa, eu estou buscando pelo meu esposo, eu estou buscando pelos meus filhos, eu estou buscando pelas pessoas da minha casa, mas parece que não tem resultado nenhum. Ei, querido, Deus está trabalhando nas suas raízes. Deus está fortalecendo as suas raízes. Deus está trabalhando, sabe por quê? Porque quando Ele trabalha nas raízes, você não consegue enxergar. Quando Ele vai crescendo as suas raízes, vai fortalecendo as suas raízes, você não consegue ver. Por quê? Porque as raízes são abaixo do solo.
Você não consegue enxergar o agir de Deus, mas Deus está trabalhando a seu favor. Continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue na presença, continue focado no propósito, porque no tempo determinado Deus vai fazer algo sobre a sua vida. Raiz em Deus é estabilidade, discernimento, perseverança. Sabe, querido, quando eu olho para Deus, quando eu entendo que verdadeiramente eu tenho raiz no Senhor, eu persevero na situação. Eu vivo na luta, mas eu estou perseverando. Eu estou enfrentando a guerra, mas eu estou perseverando. Eu estou passando por dificuldade, mas eu estou perseverando. Ou eu saí do serviço, mas eu estou perseverando. Olha, eu estou passando tal situação, mas eu estou perseverando. Eu não deixo de perseverar, porque eu creio em um Deus mesmo que eu não esteja vendo, eu creio que Ele está fazendo alguma coisa na minha vida. Eu acredito. Sabe, querido, Deus, Ele falou no meu coração, Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e combateram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E sabe, queridos, eu comecei a falar com Deus, eu falei assim, mas Senhor, o Senhor está fazendo eu pensar aqui, eu estou começando a pensar loucuras. Porque quando se fala em rocha, eu nunca vi uma árvore plantada no cimento. Eu nunca vi uma árvore plantada na rocha. O que o Senhor quer dizer através dessa palavra? Sobre raízes fixadas. E sabe, queridos, a palavra de Deus, se você quiser abrir lá em Salmos 92. Salmos 92, 12. Vamos ler. Até o 15 diz assim, Salmos 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, eu comecei a ficar imaginando, eu falei, Senhor, fala no meu coração, como a tua palavra diz, o que Paulo estava dizendo lá para os Colossenses, que eles deveriam estar enraizados e edificados no Senhor. Sabe, querido, quando nós estamos com as nossas raízes fixadas num solo fértil, nós vamos dar fruto, nós vamos crescer espiritualmente, e nós vamos dar fruto. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, Jesus, Ele olha, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa rocha, a pedra principal da igreja. E sabe, quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós devemos estar nele. Eu fiquei imaginando assim, Senhor, mas se as raízes estão sobre a rocha, como que vai a água penetrar até a rocha? Como que a água vai adentrar até essas rochas? E como essas raízes vão ficar fortalecidas? E o Senhor me levou lá em Jó. E Deus olhou para mim, e a palavra de Deus diz assim: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, preste atenção no que ele vai dizer: ao cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como planta nova. Mesmo quando eu entendo que a palavra de Deus está sendo liberada para a minha vida, essas raízes na rocha, não é necessário em Deus entrar água sobre ela, porque não é a água penetrando, mas é o cheiro das águas que vai florescer. E sabe, queridos, e eu olho para a situação e eu falo assim:
se eu não tiver edificados na rocha, se verdadeiramente as minhas raízes não estiver fixadas na rocha, o que vai acontecer comigo? Você vai cair. Você vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Mas quando verdadeiramente você olha para Cristo e diz assim: Senhor, eu quero edificar minhas raízes em Ti. Eu quero edificar minhas raízes na rocha. Eu quero edificar minhas raízes no Senhor, porque eu sei que através do Senhor eu vou alcançar o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Aonde estão as suas raízes? Aonde estão as suas raízes? Sabe, queridos, muitas provações nós vivemos na nossa caminhada, muitas lutas nós vivemos na nossa caminhada. Mas sabe, você só vai entender que verdadeiramente você vai ter raízes fixadas no Senhor se verdadeiramente você passar por alguma provação e você der glórias a Deus. Porque é fácil eu olhar para Deus e dar glória a Ele na hora que está tudo bem. É fácil eu olhar para Ele e dar glória a Ele na hora que está tudo maravilhoso na minha vida. Mas sabe, queridos, é na hora da provação, é na hora da luta, é na hora da guerra mesmo, que você vai olhar e vai falar assim: maior é o meu Deus, maior é o meu Senhor na minha vida, porque eu sei que essa luta, essa provação é momentânea, mas logo ela vai passar. Assim como a chuva, ela vem, derrama sobre a terra. Um tempo ela vem, derrama a chuva, mas ela passa, e quando ela passa, vem a brisa suave e a bonança. Assim também vai ser na minha vida, assim também vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa entender que as suas raízes precisam estar em Cristo Jesus. Se não estiver nele, não vai alcançar. Se não estiver nele, não vai frutificar. Se não estiver nele, não vai crescer. Se não estiver nele, não vai se levantar, não vai. Mas se estiver nele, meu irmão e minha irmã, se estiver nele, ei, Satanás olha para você de uma forma diferente. Ele olha para você, ele tem medo de bater de frente com você. Sabe por quê? Porque ele olha e ele fala: aquele crente ali, eu não posso mexer com ele. Sabe por quê? Porque a raiz dele está fixada em um lugar que eu não posso tocar. É verdadeiramente você se lançar no Senhor, dizer: Senhor, essa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Essa noite eu quero entregar, colocar minhas raízes verdadeiramente em Ti. Querido, estamos aqui essa noite, Deus ele falou no meu coração. 3 grupos de pessoas, o que estão largando a fé, estão desistindo de si mesmo, estão voltando os olhos para o que está acontecendo na sua vida. Feridas da alma correndo por dentro. Pessoas que não conseguem esquecer a pessoa que já foi embora. Para de mendigar o amor dos outros, meu irmão. Para de mendigar o amor dos outros, minha irmã. Ei, sabe, queridos, por muito tempo da minha vida, eu passei a mendigar o amor dos outros. Mas sabe, queridos, só mendiga o amor dos outros quem não conheceu aquele que é o dono do amor. Porque o dia que você conhecer Ele, querido, você vai se sentir amado. O dia que as suas raízes estiverem nele, você vai se sentir amada. Sabe por quê? Porque é só Ele, é através dEle, é por Ele, são todas as coisas. Os que estão firmados, você pode olhar para você e dizer assim: pastor, mas minha vida está bem, eu estou até tranquilo na minha situação. Mas sabe, queridos, eu convido você essa noite a aprofundar suas raízes, pois haverá tempestade, haverá guerra, batalha, vento vai chegar sobre a sua vida a qualquer momento. E se você não estiver preparado, pode ser que as tentações, adversidades te alcancem, se as suas raízes não estiver a profundidade necessária para estar em Cristo Jesus. Sabe por que é uma pergunta a se fazer? Que profundidade está a sua raiz? Será que ela está na superfície? Será que ela está começando a ser plantada? Ou será que ela já está profunda no Senhor? E
E existe o terceiro grupo, o que estão com suas raízes plantadas no mundo lá fora. Convido você essa noite a plantar suas raízes sobre Cristo, que é a nossa rocha. Só assim você irá suportar o que virá sobre a sua vida. Você ficará de pé, pode até balançar, mas você não irá cair. Deus nos traz aqui essa noite para nos fortalecer através dEle, para nos dar direção através dEle, para nos dar destino através dEle. Sabe, querido, quem tem raiz suporta. Eu tenho passado muita luta. Quem tem passado luta aqui, levanta a mão. Ou é só eu? E para suportar a luta, querido, tem que ter raiz. Eu acho que tem até um louvor que diz isso. Querido, tem que ter raiz para suportar. Tem que ter raiz para prevalecer. Tem que ter raiz para estar na presença. Porque se você não estiver com a raiz fixadas no Senhor, meu irmão, você vai desfrutar de coisas desagradáveis sobre a sua vida. Onde está a profundidade da sua raiz hoje? Em Deus ou no que você está passando? Em Deus ou na circunstância do dia a dia? Em Deus ou na força do seu braço? Em Deus ou nas coisas do mundo que te oferece? Não deixe a sua alma te enganar, esconder as feridas que estão aí dentro. Pessoas que estão guardando coisas, bagagens dentro dos seus corações. Almas que estão doentes e almas que estão feridas dentro, aqui dentro. Não deixe com que as raízes se aprofundem em Deus. As circunstâncias da nossa vida, as coisas que já passaram, as coisas que já aconteceram sobre a nossa vida, às vezes ficam guardadas aqui dentro, às vezes ficam marcadas aqui dentro. E isso, querido, é um empecilho para você viver as boas novas do Senhor sobre a sua vida. Isso é um empecilho. Você quer entender algo sobre a sua vida? Você vê que quando, ou talvez você tem lá uma discussão com a sua esposa, com a sua esposa, você olha e diz assim: aquele dia você fez tal coisa, aquele dia você fez isso para mim. Você lembra, você é desse jeito, aquele dia você agiu assim. São feridas que são carregadas aqui dentro, e você precisa largar isso essa noite em nome de Jesus, para você verdadeiramente viver com as suas raízes fixadas sobre Cristo Jesus. Amém, igreja? É necessário. Pare de culpar a si mesmo. Tem gente que se culpa. Tem gente que se culpa por algo que aconteceu. Tem gente que se culpa porque está passando por um momento de crise. Tem gente que se culpa porque não está conseguindo largar o vício. Tem gente que se culpa porque não está conseguindo ser uma pessoa próspera e abençoada. Ei, não se culpe não. Deus está aqui para dizer para você: não se culpe, porque a partir de hoje você vai sair daqui com as suas raízes em outro lugar. As suas raízes a partir de hoje vai estar em Cristo Jesus. Não se culpe. Tem outras pessoas que vitimizam tudo. Olha só o que está acontecendo na minha vida. Está acontecendo porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Não, querido. Ei, olhe para essa situação como parte do projeto de Deus, para fortalecimento, para crescer você espiritualmente, para que você venha subir mais um degrau na escada, para que você venha se alavancar ainda mais no projeto que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Veja a provação como um momento de aprendizado e não como um momento de guerra. Olha e diz assim: olha, isso daí é algo que está vindo na minha vida, mas logo vai passar. Deus está querendo que eu aprenda algo com essa situação. Deus está me direcionando a coisa grande, a algo grande, e através disso Deus vai me moldar. Veja as situações da sua vida como situações que estão acontecendo para você chegar no destino que Deus estabeleceu para você. Coloque as suas raízes fixadas na rocha. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, meu irmão, outro homem.
Você vai sair daqui hoje outra mulher. Você vai olhar para você e você vai olhar e vai dizer assim: não, hoje eu vim aqui porque eu queria uma resposta. Meu irmão e minha irmã, a resposta de Deus para a sua vida hoje é: coloque as suas raízes em Cristo. Porque se você estiver com a sua raiz nele, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema que você vai estar vivendo, não importa qual seja a dificuldade, a ocasião que você está passando, Deus vai reverter esse quadro. Ei, tudo leva um tempo. Talvez você olhe e diz assim: mas irmão, faz 2 anos que eu estou vivendo isso. E a pergunta para você é: faz 2 anos que você está vivendo isso, e quando que você enraizou verdadeiramente em Cristo Jesus? Quando verdadeiramente você olhou para a situação e disse assim: situação, você está batendo na minha porta, mas as minhas raízes não estão no mundo lá fora. As minhas raízes estão aos pés da cruz, alicerçado em Jesus Cristo, e através dele eu vou vencer, porque ele já venceu por mim. Quando você disse isso para ele? Quando você olhou para a situação que você está vivendo e disse isso? Sabe por quê? Porque é necessário estar com as raízes fixadas no Senhor. Quando aqui Paulo ele vem dizer aos Colossenses, quando ele diz: estejais assim também nele, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, estar nele não é de qualquer jeito, estar nele não é de qualquer forma, estar nele não é viver a minha vida da forma que eu quero, estar nele não é eu olhar para a situação que eu estou vivendo lá na minha vida e enfrentar ela de qualquer jeito. Não, tem direção, tem direcionamento, tem foco, tem estratégia, tem comando para você seguir, para você chegar do outro lado. Quando ele diz enraizados e edificados, sabe, queridos, quando eu me peguei a Deus perguntando para ele, dizendo para ele: Senhor, o Senhor na palavra lá de Mateus, capítulo de número 7, o Senhor vai dizer que aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vem o vento e combate aquela casa, e grande seria a sua queda. Grande seria a sua queda. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ele como um homem prudente que plantou a sua casa sobre a rocha. Veio o dia mau, sabe, veio a tempestade, veio o vento, combateu aquela casa, e ela permaneceu de pé, ela não caiu. E sabe, queridos, e eu fiquei pensando, sabe, hoje a gente vive, a igreja vive em momentos momentâneos. A igreja vive em momentos momentâneos de presenças e não presenças. Hoje eu estou bem, hoje eu vou para o culto, hoje é quinta-feira. Aí sábado, hoje eu não estou bem, amanhã eu não vou para o culto. Hoje eu estou na benção, eu vou para o culto. Não, hoje eu não vou para o culto, que hoje eu estou na benção. Sabe, querida, há uma inconstância na alma. A inconstância da alma faz com que você não tenha raiz. Eu ouvi um homem dizer algo, e eu compartilhei outro dia com o Danilo e com o William. Às vezes a nossa inconstância da nossa alma vão fazer a gente seguir um destino que a gente mesmo talvez não queira, mas a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E sabe qual foi esse homem? Elias. Elias, ele fez fogo descer do céu. Elias, ele olha para o rei e ele diz assim: durante 3 anos não vai haver nem chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Olha que homem de Deus que era Elias, profeta. Chegou o momento de sua vida. Elias, ele consome ali mais de 400 profetas de Baal, mata aqueles homens,
e uma mulher jura ele de morte. E quando Elias, o grande profeta, ele é jurado de morte por uma mulher, por Jezabel, Elias foge. Repete comigo: Elias é jurado de morte. Elias foge para a caverna. Ele foge do que, igreja? Da morte. Porque uma mulher disse que iria matá-lo. Mas quando Elias ele chega na caverna e ele se esconde, sabe o que ele faz? Ele olha para Deus e pede para Deus tirar a vida dele. Se Deus fosse igual eu e você, ele ia dizer assim: Elias, você quer morrer? Então vai lá que Jezabel te mata. Vai lá. Vai lá que é facinho. Porque a inconstância da alma faz eu fugir de algo, mas ao mesmo tempo a minha alma deseja estar naquele lugar. Eu quero fugir do pecado, mas ao mesmo tempo a alma deseja que o pecado esteja envolvido comigo e que eu esteja envolvido com ele. E é necessário verdadeiramente eu olhar para a inconstância da minha alma e dizer assim: alma, eu tenho as minhas raízes fixadas em Cristo Jesus. Eu não vou cair nessa situação. Eu preciso me abrir com alguém. Eu preciso falar algo para alguém. Eu preciso se expor com alguém. Eu preciso ter uma direção com alguém. E esse alguém sabe quem é? Cristo Jesus. Ei, está na hora de você verdadeiramente olhar para si mesmo e dizer assim: as minhas raízes estão fixadas no Senhor. Você não pode olhar para a situação que você está passando e achar que ela vai alcançar a sua vida de tal maneira que você não vai suportar. Sabe, querido, você suporta. Sabe as pedradas que você está levando, você suporta. Suporta até mais. Você suporta. Sabe a luta que você está enfrentando, você pode enfrentar até mais. Sabe, quando você tem as suas raízes plantadas no Senhor, há algo diferente. Há algo diferente sobre a sua vida. Você enxerga de longe uma pessoa que tem raiz fixadas no Senhor. Sabe por quê? Porque quando você fala algo de Deus para ela, e você diz assim: meu irmão, vamos fazer assim, meu irmão, vamos fazer assim. Ela olha para você e diz assim: pastor, vai dar certo. Pastor, era isso que eu estava precisando. Pastor, era isso mesmo que eu estava querendo ouvir. Mas sabe, e existe por outro lado aquelas que você olha e diz assim: meu irmão precisa fazer assim, meu irmão precisa fazer desse jeito. É, pastor, então vamos tentar fazer. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. Tem que crer. Tem que acreditar. Tem que verdadeiramente viver dentro do propósito. Está inserido dentro do propósito, enraizados com as suas raízes fixadas nessa rocha. E sabe, as lutas e as guerras vão bater na sua porta. Cada dia que você vencer uma, vai vir outra. E o dia que vir outra, vai vir mais outra. Porque a sua vida e a vida do cristão é assim. Mas sabe, querido, você precisa perseverar. Perseverar. Jesus ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera. Persevera, não desiste. Não desiste do seu ministério. Não desiste da sua casa. Não desiste da sua família. Não desiste dos seus projetos. Não desiste dos seus sonhos. Não desiste do seu trabalho. Não desiste da sua família. Não desista. Persevere. Lute. Guerreie. Enfrente essa guerra. Mostre para essa situação que você tem raiz. Mostra para essa situação que você está alicerçados em Cristo. O vento pode bater lá na sua porta, o vento pode bater nas paredes, mas você vai ter a certeza que você está edificado na rocha. Amém, queridos? O louvor pode estar subindo.
Existe um tempo da nossa caminhada com Deus que nós pensamos em desistir. Existe um tempo da nossa caminhada com Deus que nós falhamos. Existe um tempo na nossa caminhada com Deus que nós caímos. Mas, querido, Deus, Ele coloca de pé, não é aquele que já está de pé. Deus, Ele coloca de pé, é aquele que está caído. Essa noite é uma noite para você refletir aonde estão as suas raízes. Será que o que você está vivendo é maior do que o seu Deus? Será que aquilo que você está vivendo é maior do que as suas raízes plantadas nele? Porque, queridos, é necessário você verdadeiramente viver o propósito com as suas raízes fixadas no Senhor todos os dias da sua vida. Nós queremos desistir muitas vezes de muitas coisas, projetos, sonhos, ministério. Ministério então nem se fala. Quer ver uma alma ferida? É olhar e dizer assim: eu não consigo. É olhar e dizer assim: eu não posso. Olhar e dizer assim: Deus não vai me usar não. Ei, Deus vai te usar sim. Deus, Ele tem algo sobre a sua vida. Deus, Ele tem algo sobre a sua história. Você pode olhar e dizer: ah, pastor, mas eu caí. Ei, caiu, mas você está de pé novamente. Não desiste. E se você está aqui é porque você não desistiu. Se você está aqui é porque você está perseverando. Se você está aqui é porque você está com as suas raízes aprofundadas nele. E você veio aqui hoje. E, querido, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com a certeza que as suas raízes estão nele e que nada vai paralisar você. Nada vai paralisar os seus projetos. Nada vai paralisar os seus sonhos. Nada vai paralisar a sua família. Que tudo aquilo que você desejar no seu coração em Deus, Deus vai concretizar sobre a sua história. Que nessa noite você reflita aí dentro do seu coração: aonde estão as suas raízes? Tem pessoas aqui que talvez nem têm raízes plantadas no Senhor. Tem pessoas aqui que têm raízes plantadas no Senhor, mas estão fracas, talvez estão até velhas. Mas sabe, quando nós olhamos para a palavra de Jó, e ele diz no 8: se a raiz ela envelhecer na terra, e o seu tronco até morrer no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como planta nova. Talvez você olhe e diz assim: as minhas raízes já estão velhas, pastor. Minhas raízes já estão totalmente destruídas. Sabe, aquilo que está aqui dentro da minha alma, gritando, sabe, os erros, os pecados que eu cometi, eles fragmentaram as minhas raízes. Minhas raízes estão envelhecidas. Eu não sirvo mais para ser um líder espiritual. Eu não sirvo mais para servir na casa do Senhor. Eu não sirvo mais para o ministério. Eu não sirvo mais nem para cuidar das crianças. Eu não sirvo mais nem para limpar o banheiro da igreja. Talvez as suas raízes estão assim. E talvez você olhe e diz assim: minha esposa não tem mais jeito, meu marido não tem mais jeito. Minhas raízes
estão fracas. Eu já não estou conseguindo mais nem suportar mais nada. Ei, é você que Deus está falando essa noite. Essa noite você vai sair daqui com as suas raízes fortalecidas. Você vai sair daqui com as suas raízes renovadas. E você pode olhar e dizer assim: pastor, as minhas raízes até morreram. Ei, o Senhor é o Deus que ressuscita e traz um avivamento esta noite sobre as suas raízes. Raízes que estão mortas, raízes que estão velhas, talvez até podres, como aquele vale de ossos secos. O Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: é noite de avivamento sobre as suas raízes. É noite de você verdadeiramente viver um propósito estabelecido da parte de Deus, através do renovo das suas raízes. Queridos, o louvor vai estar tocando. E eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Mas não vai ser qualquer oração, não. Nós vamos declarar sobre a sua vida avivamento sobre as suas raízes, fortalecimento sobre as suas raízes. E você vai sair daqui com a certeza que essa situação não vai te paralisar, que essa situação não vai te matar, que verdadeiramente você nasceu por um propósito. E o propósito é estar na presença de Deus para alcançar um grande avivamento através da sua vida. Ministérios paralisados, vidas paralisadas, trabalhos paralisados, mentes paralisadas, falas enganosas, mentes disturbadas. Hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui restaurado e restaurada. O louvor vai estar tocando. É a oportunidade para você viver algo sobrenatural. Se coloque de pé no nome de Jesus. Noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança. Não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Vem, pode vir. Haverá um milagre Dentro de mim, vem descer dos rios pra virar na vida. Este rio queimando lá na cruz, no largo de Jesus. Quem sabe louve. haverá um milagre Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este Rio queimando lá na cruz, no largo de Jesus. Oh, glória! Aquilo O que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e sou aqui. Oh, glória! Aleluia! houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre
Senhor, em nome de Jesus. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio emana da cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Ainda tem mais gente. Ainda tem mais gente. Sabe, queridos, a renovação das nossas raízes, elas precisam verdadeiramente partir de nós. É eu que planto minhas raízes no Senhor. Sabe, esses 3 pilares de oração, de palavra e de obediência, se não tem feito parte da sua vida, você precisa esta noite sair daqui fortalecendo as suas raízes. Eu quero chamar você aqui na frente, esses 3 pilares. Se a oração não tem feito parte da sua vida, se você não tem lido a palavra, e se você não tem obedecido, eu quero que você venha aqui na frente. O louvor vai estar tocando, venha. Porque é uma noite de Deus trazer um avivamento sobre as suas raízes, para você crescer espiritualmente. E sabe, quando você entender isso, você vai viver a palavra de Salmos 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, preste atenção que não é plantado fora, é plantado dentro, florescerão nos seus átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a rocha, e nele não há injustiça. Em nome de Jesus, a oportunidade para você essa noite. O louvor vai estar tocando, nós vamos orar, e a oportunidade está aí para você. Não deixe essa oportunidade ir embora da sua vida hoje. Venha em nome de Jesus e viva uma renovação espiritual sobre as suas raízes. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir.
que parecia não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Aleluias, glória a Deus. Nesse mesmo espírito, você que talvez por um motivo ou outro, você se afastou dos caminhos do Senhor, se desviou do propósito, da caminhada com Deus, arrancou, tirou as suas raízes do lugar que não deveria ter tirado. E você hoje, dentro do seu coração, você sentiu que você precisa voltar a colocar as suas raízes em Jesus. Você quer dar esse passo de fé. Você que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar. Você que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Sabe, querido, porque às vezes você olha e diz assim, dentro da igreja, todos vão olhar para mim talvez com julgamento. Não, querido. Quem julga você é Satanás. Quem julga você é o inferno. Jesus não está aqui para te condenar, Jesus está aqui para te absolver. Tem alguém aqui? Levante as mãos. Ninguém? Amém. Dá um recadinho aqui, bem rápido. Sábado, às 16 horas, teremos aqui uma psicanalista, Maria Guimarães, com a proposta de conto-terapia e um delicioso café da tarde para as mulheres. Entrada, um produto de higiene para abençoar as mulheres carentes. Amém, queridos? Então você, mulher, sábado você tem um compromisso. Fala aí para a mulher que está do teu lado. Diga com fé, diga eu e você temos um compromisso aqui na igreja, sábado às 16 horas. Amém, queridos? Pode dar a benção? Pai, graças te damos, ó Deus, por esse culto. Pai, nos leve de volta para casa, debaixo das tuas mãos poderosas, sobre as suas mãos poderosas. Que nós venhamos ter, Senhor, um final de semana abençoado no Senhor. Livra-nos, Senhor, do laço do inimigo, de tudo aquilo, Senhor, que a nossa mente querer nos levar para um lugar que não seja do Senhor. Nos dá, Senhor, direção, e que nós venhamos verdadeiramente ter as nossas raízes fixadas no Senhor, todos os dias, até que o Senhor venha. Vai na bênção do Senhor, e que Deus te abençoe, família, herdeiros do reino. E até daqui a pouco, em nome de Jesus. Todos, se